Ah, que beijo. Chat. Aí aparece Bom dia. Estão me ouvindo? Alicia, você está me ouvindo? Dá um sinalzinho aí alguém para eu saber se está me ouvindo, se está tudo certinho para a gente começar. Alicia, Letícia, Natália. Fala aí para mim alguma coisa. Bom dia. Vocês ficam aí deitadinhos na cama enrolados, dormindo para fazer de conta, né? Aí tá tudo bem. Bom dia. Gente, eu já vou começar, porque eu quero muita coisa hoje. Vamos ver se dá tempo, né? Como eu tenho observado nessas redações que eu estou corrigindo, alguns probleminhas no desenvolvimento, depois a gente volta lá na introdução, porque alguém também está com problema, mas eu falei que essa semana eu ia falar um pouquinho do desenvolvimento, falar um pouquinho mais, então eu coloquei aqui para eu explicar o que você tem de fazer nesse desenvolvimento, tá? Porque o desenvolvimento é o corpo da redação, né? É ele que tem de ser assim, muito cuidado, porque é por ele que você vai provar se você entendeu o que é para ser feito ou não, né? Então, eu falo que a introdução é a porta, tem que estar bonita, porque é a porta da casa. Agora, o desenvolvimento é a casa. Então, às vezes a porta está muito bonita, mas lá dentro é tudo feio, né? Então, vamos ter um cuidadozinho. Então, vamos lá. Ó, a primeira coisa, o tópico frasal, ele tem de vir, eu estou falando do desenvolvimento, não estou falando, não vou esquecer o negócio de introdução. Desenvolvimento, que é o segundo parágrafo e o terceiro parágrafo. Porque geralmente vocês estão trabalhando com isso aí, né? Com essa estrutura. Na redação, 4 parágrafos, uma introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Então, eu estou falando do segundo parágrafo. Ó, para iniciar, ele tem de apresentar o tópico frasal, tá vendo? Aí, mas o que é esse tópico frasal? É a tese, tá vendo? É a frase inicial de cada parágrafo, ou seja, se você tiver 5 parágrafos, você terá 5 teses, 5 frases iniciais. Então, você colocou lá, por exemplo, foi falando, deixa eu até ler aqui, um aqui que eu até deixei aqui para, se eu quisesse, ó. A mulher era vista de maneira mais intensa na transição entre a idade moderna e contemporânea, como inferior ao homem, tendo seu direito ao voto constatado. Agora, com isso surge a problemática da violência de gênero, dessa lógica excludente que permite seja pela insuficiência das leis, seja pela lenta mudança da mentalidade. Então, lá na introdução, o redator colocou que 2 causas para que a mulher, para que persista a violência contra a mulher. Ele colocou 2 causas. A primeira causa foi a insuficiência das leis e a segunda, a lenta mentalidade social, a lenta mentalidade social, ou seja, a cabeça do povo não muda, e quando muda, muda muito devagar, né? Então, ele colocou esses 2 problemas. Agora, qual é a tese do primeiro parágrafo de desenvolvimento dele? Vai ser a insuficiência da lei. Qual vai ser a tese do segundo parágrafo do desenvolvimento? Vai ser a lenta mudança da mentalidade social. Viu? Então, aqui, essa redação aqui, a pessoa, eu vi que ela não colocou, ela não escreveu lá na introdução quais eram os problemas. Ela só fala que há problemas que precisam ser resolvidos, né?
Então, o primeiro que ele diz é o seguinte, desculpa, o que ele tem que fazer primeiro, lá no desenvolvimento? Colocar aquela frase que ele vai desenvolver, que é o que a gente chama de tópico frasal, autores que chamam de frase inicial, autores que chamam de tópico frasal e autores que chamam de tese, mas é tudo a mesma coisa, tá vendo? É importante que o tópico frasal seja conciso e objetivo, composto no máximo por 2 ou 3 orações. Então, não estenda o tópico frasal. Você pode até colocar a ineficiência da lei é o que tem contribuído para a violência contra a mulher. Pronto. Poderia dizer só assim, ser direto, porque senão você gasta muita linha com essa frase inicial e fica pouca para sustentar o que você quer dizer, tá bom? Depois, um tópico frasal longo pode ocultar palavra-chave do parágrafo. Então, você fica se estendendo demais, aí a gente não sabe mais o que você vai defender. Então, a palavra-chave é aquela de peso, tá? Então, no caso, seria, que eu gosto meio de falar, seria a insuficiência da lei. Tá vendo? Essas 2 palavras seriam as palavras-chave daí. E aí ela tem que estar muito clara. Então, se o tópico frasal for vago, apresentar múltiplas palavras, você terá dificuldade de encontrar a palavra principal que será responsável por levar a ideia adiante. Então, você vai ficar com aquilo que é fundamental, que você acha que é a tese, né? Quanto ao tamanho do parágrafo, gente, eu até falei com alguém do grupo, não existe um tamanho, né? Não existe um tamanho de parágrafo, tanto que, às vezes, um período ele já é um parágrafo. Só que, no nosso caso, você tem que defender uma ideia. E aí não tem um tamanho. Agora, você também não tem que ficar se explicando demais, porque aí se torna cansativo. Cada período, vamos pensar numa estrutura de 3 períodos. Um é a tese, o segundo, uma citação para sustentar essa tese, e o terceiro, para explicar essa citação. Se você quiser, você pode colocar já o fechamento aí nesse terceiro, né? Mas não vamos trabalhar com mais do que isso, e cada um desses, no máximo, assim, 3 frases, 3 linhas, vamos pensar assim, para poder ficar legal para a gente ler. Porque se você se explica demais, você não sai do lugar, porque a explicação não está acrescentando ideia nova. Se eu falar, Linhares é uma cidade bonita. Essa é a minha tese. Agora, por que eu acho que ela é bonita? Nela há a presença de ruas arborizadas, bem amplas, várias lagoas, as pessoas são bonitas, o comércio é grande. Pronto, agora deixa eu começar bem assim. Nela as ruas são arborizadas. Há jacarandá, há jequitibá, há muitas orquídeas penduradas nas árvores, há folhas verdes e amarelas contrastando com o sol. Está vendo? Eu não acrescentei. Eu só fiquei explicando. É isso que a gente fala de explicação. Você não tem que ficar se explicando demais, porque senão você come um monte de linhas, vai ficar o texto cansativo e que não apresentou grandes coisas. Próximo, né? Então, o que mais que a gente tem de ver? Vamos lá. Existem diferentes formas de organização de parágrafos. No texto dissertativo e há outros, né, jornalistas, como, por exemplo, um editorial, que não vai cair para vocês no Enem, mas pode cair para alguém, né? Um texto de opinião, uma carta argumentativa, uma carta do leitor ou uma carta ao leitor, que são também de cunho argumentativo. Há um padrão, né? Essa estrutura é construída por 3 partes, está vendo? A ideia, eu estou falando do parágrafo, hein? A ideia núcleo, que é aquilo que a gente já falou, as ideias secundárias, que vão desenvolver essa ideia núcleo, e a conclusão, que é a reafirmação da ideia núcleo. Está vendo? Por isso, eu me lembro que quando eu estudava, meu professor dizia que todo parágrafo é um mini texto.
porque ele tem as 3 partes que um texto tem: introdução, desenvolvimento e conclusão. O parágrafo tem a ideia núcleo, que é a introdução, a explicação dessa ideia núcleo e o fechamento. Tá? Agora, há parágrafos que não apresentam conclusão. Inclusive, eu coloquei 2 exemplos de parágrafos aqui para mostrar isso para vocês. Tá? Os parágrafos existem para dar um intervalo entre um assunto e outro. Então, se você está falando da beleza de linhagem, você vai ficar naquele parágrafo. Agora, se você vai falar os pontos negativos, você vai para o outro. Aí você já sabe, não vou nem ficar aqui falando nada. Se ao final do seu texto você perceber, que acabou misturar, tá, agora vamos lá. Eu li, eu fiz meu parágrafo. Aí, terminei de escrever, eu vou ver se eu não misturei ideias nele, porque cada parágrafo tem de ter uma única ideia a ser defendida. Como nós dissemos aqui, insuficiência da lei. Eu só vou falar dela. Mas se eu disser que eu pensei, bom, a lei é fraca porque o governo é corrupto. Não, aí eu não vou colocar isso. Eu só vou falar da lei, tá bom? Se eu perceber que eu misturei, eu vou lá e desmancho. Vou fazer novamente. Então, vamos lá. A explicação. Segundo parágrafo... Vê se bota isso, de novo. Segundo parágrafo do nosso texto, né? Então, a introdução já ficou para trás. Agora aqui, em primeiro lugar, é um elemento coesivo, né? A gente sabe que lá a quarta competência, que é isso de vocês. Em primeiro lugar, em primeira análise, convém lembrar. Então, são elementos coesivos. Agora, primeiramente, apesar de a gente ver em algumas redações, mas gramaticalmente essa palavra não existe, tá? Você pode usar inicialmente. Agora, primeiramente, não. Então, em primeiro lugar, elemento coesivo. Cabe abordar, agora aqui a tese, a dificuldade de regulação dos sites quanto ao acesso aos dados de quem está inserido no ambiente virtual. Eu peguei essa daqui, essa redação aqui, aquela lá dos algoritmos, tá? Então, aqui, qual é a tese dele? A dificuldade de regulamentar, né, os sites quanto ao acesso aos dados de quem está inserido lá naquele ambiente virtual. Essa é a tese dele. Dificuldade de regulação dos sites quanto ao acesso aos dados de quem está inserido no ambiente. Existe uma dificuldade para você regular os sites, né? As pessoas que estão nesse ambiente, elas estão livres ali. Então, ninguém não sabe regular nada, ninguém regula nada. Por que será que isso acontece? Então, ele fala que há uma dificuldade de regulação. Tudo bem, afirmou isso. Essa é a tese desse segundo parágrafo. Ou é a frase inicial, ou tópico frasal. Você pode chamar do que você quiser. Agora, ele vai explicar isso aqui, De acordo com Sartre, o homem deve zelar pelo bem coletivo em detrimento do individual, uma vez que ele está articulado a uma comunidade. Então, ela pegou uma citação indireta. O que é uma citação indireta? Ela usou as palavras dele, não colocou exatamente o que ele disse, né? Então, está aqui, Então, ela afirmou que tem dificuldade para a regulação dos sites. E agora ela pegou uma frase do Sartre, que o homem tem de zelar pelo bem coletivo. Não, o homem deve zelar pelo bem coletivo em detrimento do individual. Uma vez que ele está... Então, o homem tem de pensar no grupo, porque ele vive em grupo, ele não pode ser individualista. Agora, vai lá, outro elemento coesivo. No entanto, a tecnologia atualmente rompe com tal lógica altruísta, pois prioriza-se o lucro gerado pela manipulação do indivíduo. Então, quer dizer, ela agora disse que o homem deve pensar no bem coletivo,
Mas agora ela contradiz. A tecnologia rompe com isso daqui. Por quê? Porque ela prioriza o lucro, tá? Viu? Gerado por um indivíduo. Então, está se contrapondo à ideia de Sattler, né? Agora, por que isso acontece? Isso ocorre porque muitas empresas detêm habilidades técnicas para tratar perfis individuais, direcionando, por conseguinte, né, o consumo, além de influenciar escolhas e gastos de cada um. Então, ele está pensando em influenciar para poder ter lucro, né? Agora, logo, elemento coesivo, verifica-se também uma ruptura com a filosofia kantiana, de que a pessoa deve ser um fim em si mesma, e não um meio de conseguir alcançar interesses particulares. Então, por que é difícil regular os sites? Está vendo? Por quê? Porque as pessoas só pensam nelas mesmas. Apesar de Sattler dizer que a pessoa tem de pensar no coletivo, Kant pensar também que a pessoa deve estar ali, né, como um fim em si mesma, a pessoa não consegue fazer isso, porque ela só visa os interesses particulares, ou seja, é o individualismo. Daí a dificuldade de ela regular esses sites, porque ela só pensa nela, então vai seguir. Esse é um parágrafo. O outro, da mesma redação, ele diz que outro fator, ademais, tem a palavra outro também, que é o elemento coesivo, ó. Ademais, outro fator a salientar é a falta de informação do público no que tange à internet. Então, lá ele disse que era a dificuldade de regular os sites, né, em que as pessoas estão inseridas nele. Aqui ela fala que a falta de informação do público no que tange à internet. Então, tá vendo? Então, as duas ideias que ela vai defender. A anterior, a dificuldade de regulação dos sites quanto ao acesso de dados, né? E aqui a falta de informação do público no que tange à internet. Afirmou isso, que é outro fator que deve ser considerado. Agora ele vai explicar. Olha bem, em contexto histórico, diante do advento da era tecnológica a priori, com a terceira revolução industrial e posteriormente com a quarta, então, primeiro a era tecnológica com a revolução industrial e depois a quarta, nota-se uma educação, diante do advento da era tecnológica a priori, com a terceira revolução industrial e posteriormente com a quarta revolução, nota-se uma educação incompleta e que não prepara o indivíduo para o mundo imerso em computadores e inteligência artificial. Então, veja bem, ela afirmou falta de informação. Depois ela pega um contexto histórico. A era tecnológica, inicialmente, com a terceira revolução industrial e depois com a quarta. Então, houve um desenvolvimento, mas a educação não foi completa, não preparou o indivíduo para esse novo mundo. Aí, ela vai, nessa perspectiva, outro elemento coesivo, né? Apesar de, desde a infância, estar em contato com tablets e celulares, a criança cresce sem saber discernir corretamente quais informações podem ser publicadas ou se seu dispositivo está realmente seguro. Está vendo? Então, o que ela fez nessa última parte aqui? Ela explica aquilo que ela disse. Que houve um avanço tecnológico, mas não houve uma educação que preparasse o indivíduo para esse mundo moderno. A criança cresce no meio disso, mas ela não é capaz de saber o que é certo e o que é errado dentro desse mundo. Tá vendo? Então, o que eu também falei para vocês? Ó, nessa daqui, você observa que ela coloca a introdução,
explica por meio de uma citação, justifica essa citação aqui. Aí ela fecha. Então, nesse parágrafo, eu tenho as 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão do parágrafo. Logo verifica se a influência, está vendo? Agora, aqui não. Aqui ele já foi mais rápido, né? Ele tem a tese, o desenvolvimento, que vai até aqui. Então, ele não dá aquela, logo percebe, não. Está aqui. Então, você pode escolher, você pode fazer desse jeito. Se você quiser, você pode fechar, senão você pode deixar. Aí você vê que o autor consegue sustentar nesse último parágrafo aqui o que ele disse aqui. Falta informação. Tá. Mas aí ele justifica, bota todo o avanço e justifica porque não tem uma educação incompleta. E como que eu sei disso? As crianças nascem em meio à tecnologia, mas não sabem discernir quais as informações podem ou não ser publicadas. Tá vendo? Então, quando vocês forem fazer, façam assim, aquele parágrafo que tem tudo, mas que não está assim, com tanta explicação, porque senão acaba ficando cansativo. Observa que ele coloca a introdução, que é a tese, explica, coloca sempre uma parte no segundo, né? Ou uma citação, ou uma retrospectiva histórica, ou um conceito, você pode colocar o que você quiser, e aí depois ele explica essa retrospectiva, ou esse conceito, ou essa citação, tá bom? Então, vamos procurar ir fazendo assim, pegando esses modelos para vocês irem enxugando para chegar na nota 1000, que é o que nós queremos, tá? Aí, agora, gente, nós vamos... Opa! Na aula anterior, alguém quer perguntar alguma coisa? Posso seguir, então? Ó, na aula anterior, nós falamos sobre colocação pronominal. Deixa eu explicar aqui para vocês. Eu sempre vou ficar fazendo assim, porque nós temos aula uma vez por semana, né? Se eu ficar só em gramática, eu vou esquecer redação. Se eu ficar só em redação, eu atraso na gramática. Então, eu vou ficar sempre dividindo o nosso tempo, um pouco de gramática, um pouco de redação, tá? Olha bem, gente. Na aula passada, nós estamos falando de colocação pronominal. Aí está próclise, mesóclise, ênfase. Aí nós falamos disso aí. Agora, eu não sei se com vocês deu tempo de eu terminar toda a parte da próclise, mesóclise e ênfase. Bom, mesóclise, só se o verbo estiver no futuro. Não é levar-te-ei comigo, dar-te-ei um presente, entregá-la-ei o caderno. Agora, se houver uma palavra que atraia o pronome, aí vai ser a próclise mesmo. Não a entregarei o caderno, não te levarei comigo, não te darei o presente. Tá? Mas agora na locução verbal. Lembrando que uma locução verbal é quando você tem 2 verbos. Por exemplo, a festa ia acabar. Pronto. Depois, vou pegar outra aqui. A festa estava acabando. E a outra? A festa estava acabada. Ó, eu tenho 3 frases aqui. Ia acabar, deixa eu destacar isso aqui. Ia acabar. Eu tenho estava acabando e eu tenho estava acabada. 3 frases. Aqui, ia acabar. Acabar é o gerúndio, né? Desculpa, eu participo, porque eu estou com o negócio aqui. Participo. Acabando é o gerúndio. E a acabada
particípio. Então, existem 3 formas nominais do verbo para a gente usar numa locução verbal. Eu tenho um verbo auxiliar, o verbo ir, auxiliar estava, auxiliar estava. Agora, principal, acabar no infinitivo, acabando no gerúndio, acabado no particípio. Quando acontecer isso, e eu quiser colocar um pronome, eu vou colocar, se for desse jeito, com o infinitivo, eu posso colocar a festa se ia acabar, ou a festa ia se acabar, ou a festa ia acabar. Tá vendo? Você pode colocar antes, no meio ou depois. Por que isso? Porque o verbo está no infinitivo. Sempre que o verbo estiver no infinitivo, você pode falar desse jeito. Se você falar, ela ela me Talvez eu quero pegar um infinitivo aqui. Ia vender. Estava. Ai, credo. Nossa. Pera, vamos jogar no final aqui. A menina se. Só lembro do gerúndio. E eu não quero perder tempo. A menina. Acabar falar. Ah, tá. A menina se ia me falar, a menina ia me falar, a menina ia falar-me. Tá vendo? Você pode colocar antes dos 2 verbos, entre os 2 verbos ou depois dos 2 verbos. Tá? Isso que o verbo está no infinitivo. Se tiver no gerúndio, a mesma coisa. A festa se estava acabando, a festa estava se acabando, a festa estava acabando-se. As 3 formas estão corretas. Agora, se tiver particípio, nunca depois do particípio. Então, eu só poderia dizer a festa se estava acabada ou a festa estava se acabada, tá? Eu não poderia falar a festa estava acabada. Acabada-se. Também fica até feio, né? Então, tá vendo? Eu não poderia. Depois do particípio, eu não posso colocar pronome de jeito nenhum. Ó, eu estou falando porque eu vi na redação, gente. Aquilo que eu vejo na redação é que, assim, me preocupa, né? Então, veja bem, você tem 2 verbos juntos, você tem de olhar o final dele. É infinitivo, você pode colocar o pronome antes dos 2, no meio dos 2, entre os 2, né? Ou após os 2. É gerúndio, a mesma coisa. Agora, se for particípio, depois dele, nunca. E se tivesse uma palavra negativa? A festa não seria... Ó, a festa não se ia acabar. Poderia ser assim, ou do jeito que está aqui. A festa não se ia acabar-se. Opa, tira aqui, ó. A festa não ia acabar-se. Se tiver uma palavra que atraia, ou o pronome fica antes dos 2 ou depois dos 2. Aqui nesse meiozinho aqui, ó, em hipótese alguma, tá? Então, eu só teria 2 formas. Ó, a festa não se ia acabar. Deixa eu tirar aqui. Ó, a festa não se ia acabar ou a festa não ia acabar-se. Qualquer uma das 2 está correta. Agora, se eu colocasse, nós falamos assim, né? A festa não ia se acabar. Está errada. A forma como ele fala está errada. O certo é antes dos 2 ou após os 2. A mesma coisa aqui nessa daqui. Deixa eu mudar aqui. Só que vou mudar. Acabando. Bom,
Eu poderia falar, a festa não se estava. A festa não se estava acabando, ou a festa, deixa eu tirar aqui, estava acabando-se. A festa não estava acabando-se. Tá vendo? Como eu tenho não aqui, eu vou jogar ou para o final ou para junto dele. Entendeu? Então, vamos voltar. Se for infinitivo, você pode colocar antes dos dois, entre os dois ou após os dois verbos, né? Se for gerúndio, antes dos dois verbos, entre os dois verbos, depois dos dois verbos. Se for particípio, antes dos dois ou entre os dois, depois do particípio nunca. Se houver uma palavra de sentido negativo, ou uma palavra que atraia, um advérbio, um pronome, como é que fala? Um advérbio de tempo, hoje, nunca, jamais, alguém, que é o pronome indefinido, palavras que atraem pronome, ou você usa antes dos dois ou após os dois, certo? Entre os dois não pode. E aí nós vamos rapidinho fazer uma tarefinha aqui para a gente ver. Ó, para a pergunta de 1 a 26, você deverá assinalar com C, que estiver correto, e o incorreto. Me fala aqui, eu mandei aquele material para vocês, gente, é tanto que vocês não têm noção. Igual, por exemplo, essa semana, quem está com redação comigo, eu vou atrasar, porque olha, tanta coisa que o Danilo pediu ontem, então a gente precisa, até sexta-feira, fazer muita coisa. Parece que a gente não está trabalhando, né? Mas está trabalhando muito. E aí eu nunca, às vezes eu me esqueço de mandar logo. Hoje, por exemplo, eu tenho aula até às 11 horas, até 10h45, direto. Depois de vocês é o terceiro, depois é o primeiro, aí depois eu vou fazer almoço e acabo esquecendo se eu mandei ou não. Fala para mim, eu mandei esse material para vocês de colocação pronominal? Natália, Letícia, Alícia. Mandei ou não mandei? Vai, fala para mim, gente. Natália? Natália? Não, Kita. Ai, graças a Deus. Fala aí para mim. Eu não lembro. Alguém falou quem é o Marcos? Marcos, você viu lá? Eu olhei aqui no e-mail, não achei, não. Então eu vou mandar, tá? Hoje eu vou até anotar aqui tudo que eu tenho que tirar um tempo para eu enviar o material. Para vocês darem uma lida, fazer atividade, inclusive tem uma lista de atividade só disso daqui, já com gabarito, para vocês fazerem hoje à tarde, tá bom? Eu vou mandar, pode ter certeza. Lá pelas 2 horas, 2 e pouco, eu mando. Depois eu vou subir, fazer almoço, uma cozinha. Aí, a hora que eu for pegar o computador para fazer os negócios que o Danilo pediu também, aí eu vou mandar para vocês essa aula e uma lista de atividades. Aí vocês vão fazer, se vocês tiverem dificuldade, vocês vão falar para mim, tá? Então, rapidinho, ó. O presente é a bigorna onde se forja o futuro. Ó, tenho onde aqui. O onde é um advérbio de lugar. Então, onde, desculpa, advérbio não, pronome relativo, né? É o pronome relativo porque faz o lugar de adjunto adverbial. Então, ó, onde se, tá vendo? Então, o onde atraiu o pronome para perto dele. Então, a frase está correta, tá vendo? Eu vou fazendo para poder a gente adiantar um pouquinho. Nossa convocação molda-se às necessidades. Então, nossa vocação, desculpa. Nossa vocação molda-se às necessidades. Eu não tenho nenhuma palavra que atraia aqui. Eu não tenho advérbio, eu não tenho pronome, eu não tenho uma frase interrogativa, nem exclamativa. Então, não tem nada chamando o pronome para junto dele. Quando eu não tenho nada que atrai, tá, eu posso colocar o pronome, e a gramática diz, prefira a ênfase, tá vendo?
prefira depois do verbo. Então, ela está correta também. Se não fosse a chuva, acompanhar-te-ia. Tá vendo? Se não fosse a chuva, acompanhar-te-ia. O não está na primeira oração, então não tem nada a ver com a segunda. A segunda é essa daqui, acompanhar-te-ia. Está correta. Por quê? Porque o verbo está no futuro, tem uma vírgula e está começando uma oração. Então, está corretíssima. Macacos me mordam. Antes do verbo. Está vendo a próclise aqui? Antes do verbo. Está correta. Por que que está correta? Porque é uma frase exclamativa. Quando houver uma frase exclamativa, eu uso o pronome antes do verbo. Caro amigo, muito lhe agradeço o favor. Muito. Advérbio intensidade, né? Muito lhe agradeço. Então, está certinho, porque o muito está atraindo o pronome. Agora, ninguém socorreu-nos naqueles momentos difíceis. Ó, socorreu-nos, está depois do verbo. Mas será que está certo? Ó, ninguém aqui, ó, palavra de sentido negativo. Tá vendo? Nas palavras de sentido negativo, o pronome tem que ficar perto dele. Então, certo seria, ninguém nos socorreu. E aí, então, ficou errada. Essa está errada. As informações que se obtiveram chocavam-se entre si. Ó, as informações que, olha o quezinho aqui, atraindo pronome, correto. Toda vez que tiver um que, o pronome fica perto dele. Chocavam-se, está correto. Por quê? Porque começou uma frase, não poderia ser chocado. Está errado, tá? Estaria errado, então essa está correta porque está depois. Ninguém te falou a respeito do caso? Correta, porque é uma frase interrogativa, o pronome tem que vir antes do verbo. Não foi trabalhar porque machucara-se na véspera. Vim aí para vocês pensarem. Mas eu já vou falar. Está errada porque o porquê é uma conjunção causal que atrai o pronome para junto. Certo seria, porque se machucara na véspera. E 10. Não só me trouxe o livro, mas também me deu presente. Não só me, certo? Porque o só, advérbio, né, de modo, atrai o pronome, correto? Ele chegou e perguntou-me pelo filho, correto? Não tem palavra nenhuma aqui que atrai. Então, desculpa. Ele chegou e, o e é uma conjunção coordenativa. Só que alguns gramáticos falam que ela atrai, outros não. Agora, o ou com certeza. Mas eu poderia colocar aqui, não vou dizer que ela está certa ou está errada. Ela está correta também, tá? Ó, em se tratando, em, a gerúndio acompanhada da preposição em, correto, tá bom? Bom, tem mais aqui, vocês vão fazer depois que eu vou mandar o material e a gente pode até corrigir na última aula, na próxima aula. Agora, eu vou falar do pronome relativo. Está sendo um probleminha na redação. E dada a hora... Gente, quais são os pronomes relativos? Né? Vocês já sabem, já conhecem, que, quem, cujo, qual, são os pronomes relativos. Então, ó, o qual, os quais, cujo, cujos, quanto, quantos, a qual, que, quem, onde. Então, resumindo, que, quem, onde, qual e as variações dele, cujas variações e o qual e as variações. Bom, é uma classe que substitui, e aí ela tem sempre um anterior. E aqui, por exemplo, não conhecemos o aluno saiu. Para evitar essa repetição, e por falar nisso, em repetição, tem gente repetindo muita palavra na redação. Ó, isso vai perder muito ponto.
Pelo amor de Deus, quando vocês terminarem de escrever, dá uma olhada, substitua as palavras, não deixe palavra repetida, sabe? Porque isso mostra que você não tem repertório. Tá vendo? A nossa língua ela é muito grande. Aluno, a palavra aluno, aluno, discente, ele, tá vendo? Esse indivíduo. Eu tenho um monte de coisa que eu posso substituir. Então, não posso de jeito nenhum ficar repetindo palavras. Olha lá as redações de nota 1000 para vocês verem se tem palavra repetida. Não tem, uma ou outra, que às vezes a gente não tem como, né? Mas então, ó, eu poderia até colocar, não conhecemos o aluno. Esse aluno saiu. Se eu colocasse o esse, já mudaria. Agora, isso aqui é erro. Mas aí, ó, vamos juntar as duas frases para transformar numa só. Não conhecemos o aluno que saiu, tá vendo? Então, o que é pronome relativo. Toda vez que você quiser substituir por o qual. Não conhecemos o aluno, o qual saiu. Então, ele tem sempre um antecedente, que é aluno, né? Bom, os pronomes relativos virão precedidos... Ah, tá. Por exemplo, é muito comum você ouvir... Acho que eu vou ter exemplo aqui, deixa eu dar uma olhada. Sim, ó. Aqui, ó. Havia condições a que nos opunhamos. Havia condições a que nos opunhamos. Por que o a? Porque quem se opõe a alguma coisa. Tá vendo? Quem se opõe a. Aqui, ó. Havia condições com que concordávamos. Por quê? Porque quem concorda com alguma coisa. Não concordávamos, né? Então, ó, quem concorda com. Tá aqui. Havia condições de que desconfiávamos, porque quem desconfia de algo. Havia condições que nos prejudicavam, porque o verbo prejudicar, ele é transitivo direto. Então, ele não exige preposição. Então, por isso que a preposição não está aqui. Havia condições em que insistíamos. Quem insiste em alguma coisa. Tá vendo? Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó. Tem gente que fala assim, ó. Quer ver? Ó. Esta é a camisa que eu mais gosto. Tá vendo? Tem gente que faz isso. Esta é a camisa que eu mais gosto. Essa é a música que eu mais gosto. Quem gosta de alguma coisa. Então, esta é a camisa de que eu mais gosto. Se em vez de gosto fosse desconfio. Deixa eu tirar a camisa e colocar outra palavra aqui. Ó. Confio. Essa é a menina. A menina aqui. Esta é a menina de que eu mais confio, não. Quem confia em alguém. Então, esta é a menina em que eu mais confio, Tá vendo? Então, você vai olhar o verbo, se fosse pensar, esta é a menina em que eu mais penso. Se fosse desconfio, essa é a menina de que eu desconfio. Tá vendo? Você vai mudar a preposição de acordo com o verbo que está inserido. Bom, qual é? O pronome que é o de mais uso, né? Então, é chamado de pronome universal. Conheço bem a moça que saiu, o vestido de que, olha que o D, ó, de que preciso é este, porque quem precisa de. Eis o instrumento de que necessitamos. Quem necessita de. O pronome relativo que pode ter antecedente e demonstrar. Ah, tá. Nós já falamos que o é um pronome demonstrativo, porque em algumas situações, né? Porque eu posso substituir por aquele. Sei aquilo que digo. Tá vendo? Sei aquilo que digo. Então, esse o aqui é um pronome demonstrativo. Quando você puder substituir o por.
aquele, aquilo, se fosse o a, aquela. Então, depois desse o, que é pronome demonstrativo, ou do a, pronome demonstrativo, o que é pronome relativo, tá? Agora, tá. Porque tem alguém que adora o pronome qual. Gente, olha só, não abusa do pronome qual, não. No dia a dia, a gente não usa muito o pronome qual. A gente usa mais o que. Então, na redação, não inventa moda, não. Agora, quando precedido de preposição que tem uma sílaba só, por exemplo, de, a, em, aí você vai usar o quê? Se tiver mais de uma sílaba, quer dizer, mais de uma sílaba, então, por exemplo, sob, que tem uma só, né? Sobre o qual, mas aí parece que tem mais de uma, para, aí você usa o qual. Ó, aquele é o machado com que trabalho. Uma sílaba só. Aquele é o empresário para o qual trabalho. Então, por que usou o qual aqui? Porque o para tem duas sílabas. Então, sempre que você usa uma preposição com duas sílabas, aí você vai usar o qual. Agora, veja bem, o qual, ele tem todas as variações que o que tem. O qual, do qual, da qual, dos quais, das quais, no qual, na qual. Viu? Porque tem gente que só usa o pronome o qual. Não, você tem que ver o verbo do mesmo jeito. Ó, o qual, nas orações adjetivas explicativas, substitui que e serve para enfatizar o antecedente, ou melhor, explicitá-lo. Então, exemplo, ó, conheci o escritor e sua esposa, o qual certa vez veio à nossa escola. Porque se eu colocasse conheci o escritor e sua esposa, que certa vez veio à nossa escola, esse que teria como antecedente esposa. Aí a gente ia ficar na dúvida. Será que foi o escritor ou foi a esposa que veio à escola? Como você colocou o qual, aí a gente sabe que foi escritor, tá? Vamos ver. O quem se refere sempre a uma pessoa, sempre quando você se refere a gente, você pode usar o quem, né? O que serve para a gente serve para coisa. O quem apenas para a pessoa. Eu posso falar assim, este é o homem que conheci ontem, ou este é o homem quem conheci ontem. Tanto faz, porque é gente. Agora, se fosse coisa, este é o lugar que conheci. Mas ninguém falaria diferente, né? Então, não conheço a médica de quem você falou. Ou poder dizer, não conheço a médica de que você falou. Poderia ser o quê também? Esse é o livro a quem prezo como companheiro, pronome para a pessoa ou uma coisa personificada. Por quê? Porque livro aqui está como se fosse gente, companheiro. Viu? Por isso. Porque se fosse este é o livro quem comprei, aí, ou se fosse só prezo, só se tivesse até prezo, teria que ser este é o livro que prezo. Mas como está personificado, né? Então por isso pode ser quem. Quando o relativo quem aparece sem antecedente, claro, é classificado. Ah, e aí? Quem atravessou? Ah, tá. Não vamos nem perder tempo, não, tá? Vamos lá. Cujo. Deixa eu ver se falta muito aí. Que já passou da nossa hora. Ó, vou fazer o seguinte. Vocês têm aula agora também, né? Só um minutinho. Ó. O cujo. Você só pode usar o cujo quando você tiver uma coisa e parte dessa coisa. Ou, por exemplo, o caderno cujas folhas. O livro cujo autor. Você tem o todo, que é o livro, e parte, que é a outra situação. Os livros cujo autor virá nos visitar foram vendidos, tá vendo? Então, os livros foram vendidos. Qual livro? O que o autor virá nos visitar. Então, você tem o todo e parte desse todo. Tá vendo? Você só pode usar nesse sentido. Agora, quanto tem antecedente, os pronomes indefinidos, tudo, tá? Que podem ser unidos. Ó, tudo quanto lhe falei era verdade. O quanto só é pronome relativo quando antes dele vier um pronome tudo, que é só um pronome indefinido, né? Tudo ou todo, tá vendo? Então,
quanto será pronome indefinido quando antes dele vier tudo ou todos. Aí o onde, tá, que vocês têm mania também na redação, alguém tem mania. Onde você só pode usar quando a ideia é de lugar, gente. Só. A cidade onde moro, o lugar em que nasci, a escola onde estudo. Quando você tiver dúvida, use em que. Tá vendo que ele pode ser em que, de que, a que. Nas referências a lugar, tá vendo? Só quando é da ideia de lugar. Então, o colégio onde estudas é bom. O lugar onde moro é legal. Agora, o aonde, quando dá ideia de movimento. Tá? A loja aonde irei é nova. Então, toda vez que a coisa estiver parada, você usa onde. Quando estiver em movimento, eu falo aonde você vai, porque você está em movimento. Agora, onde você colocou o meu material? O material está parado. Onde levaram o menino, aonde levaram o menino. Toda vez que você puder usar para onde, é porque você vai usar o aonde, tá? Deixa eu ver se tem. Aí depois eu falo. E, ó, então eu vou mandar para vocês fazerem essas atividades, que na próxima aula eu vou corrigir com vocês para ver, né, se vocês acertaram, tá bom? Então tá, já passamos 6 minutos. Fiquem com Deus, Deus que ilumine vocês. Vou mandar tudinho bonitinho, tá bom? Beijo para vocês. Tchau, Natália. Tchau, Marcos. Tchau, Letícia. Tchau. 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 Ah, Eduardo também está aí, né? Então tá, fica com Deus, tá bom? Beijão para vocês.